Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui para começar uma nova série de vídeos que é o Diário do Bebê e hoje eu vou contar para vocês como que foi o primeiro mês da Melissa. Então esse é o primeiro vídeo e eu vou fazer um por mês pra vocês, pelo menos até ela fazer um aninho, e eu vou usar sempre os mesmos tópicos pra ficar mais fácil da gente conversar. Só lembrando que esse não é um vídeo comparativo, não é pra você ficar comparando o seu bebê com a Melissa, porque cada bebê se desenvolve num ritmo, então não vamos ficar fazendo comparações, tá bom? A Melissa nasceu com 2,847 kg, porém ela saiu da maternidade com 2,6 kg. E aí, durante esse primeiro mês, ela engordou 700 gramas, ela ficou com 3,3 kg e ela cresceu 3 centímetros, então ela ficou com 50 centímetros. A primeira consulta no pediatra foi uma catástrofe, a gente odiou o pediatra que a gente marcou. E era uma indicação, hein, gente? Mas a gente não gostou, ele tinha umas ideias muito ultrapassadas, muito antigas, então a gente resolveu procurar outro pediatra. E a gente achou uma pediatra que a gente gostou dela. Não é assim, aquela pediatra perfeita ainda, mas é legal, a gente tá passando com ela e foi bem legal, porque pelo menos ela deixou a gente tirar algumas dúvidas. Na primeira consulta a gente vai cheio de dúvidas, cheio de perguntas e ela conversou bastante com a gente, ela examinou a Nenê direitinho e tava tudo bem, tudo ok. A Nenê tem algumas manchas de nascença aqui na testa, em cima do olho e aqui na nuca, aí a gente perguntou se era normal. Tá tudo certo com a Nenê, todos os reflexos certinhos e foi bem tranquilo assim a primeira consulta, ela tirou bastante dúvida, pesou a Nenê e tava tudo ok. E a gente resolveu também passar numa pediatra do posto para ver se era legal. A gente até gostou dela, mas era muita espera, então a gente resolveu ficar com essa pediatra do plano de saúde mesmo e por enquanto a gente continua com ela. A Melissa tomou a vacina de hepatite B lá no hospital mesmo, na maternidade, e a BCG, que é aquela que deixa a marca no bracinho, a gente deu no posto de saúde e foi bem tranquilo também, a gente foi na primeira semana de vida dela, aí ela já tomou e não teve nenhuma reação, ela só ficou um pouquinho mais carente no dia, ela queria ficar mais no colo, mas não deu febre, não deu nenhuma reação desse tipo nela. A Melissa mama desde que ela nasceu em livre demanda só o leite materno. Então ela não tem horário para mamar e durante o primeiro mês ela mamou assim, horários muito irregulares. Às vezes era de 3 em 3 horas, às vezes de 2 em 2 horas, às vezes de 1 em 1 hora. Então é assim, livre demanda. Ela mamou o tempo que ela queria, no momento que ela queria e durante o primeiro mês foi super irregular. Como eu falei pra vocês, não tinha horário certo, então eu não consegui criar uma rotina assim de horários para alimentação dela. Ela mamou realmente em livre demanda. Só lembrando que eu ainda vou fazer um vídeo falando só sobre amamentação. Eu tô esperando completar os 6 meses de amamentação exclusiva, se eu conseguir, né, fazer essa amamentação exclusiva até os 6 meses. Eu vou fazer um vídeo pra vocês contando como que foi toda a minha experiência de amamentação, como um todo. Então eu vou esperar esses 6 meses e depois eu faço esse vídeo pra vocês. É, filha? Durante o primeiro mês a Melissa não teve cólica, ela só teve bastante gases e eu continuei com a minha alimentação normal, comendo de tudo, então eu não evitei alimento nenhum durante o primeiro mês. Na primeira semana de vida, a Melissa dormia bastante, então eu dava mamar pra ela e ela já dormia, ela dormia por bastante tempo, mas a partir da segunda semana ela já começou a querer ficar mais tempo acordada, então ela já não dormia tanto. Esse negócio do bebê recém-nascido dormir bastante aqui em casa não foi bem assim, foi só durante a primeira semana mesmo. A partir da segunda semana ela já começou a ficar um tempinho maior acordada. Eu fui orientada na maternidade a acordar a Melissa para mamar de 3 em 3 horas, no máximo 4 horas, ou seja, de dia ou à noite ela tinha que mamar pelo menos de 3 em 3 horas.
Só que eu não acordei a Melissa à noite para mamar, então de madrugada eu nunca acordei a Melissa. A partir do momento que eu cheguei em casa, se ela dormisse 4, 5 horas, eu deixava ela dormir. Eu nunca acordei ela para mamar de madrugada, e eu acho que isso foi bom porque ela não ficou acostumada a acordar de madrugada para mamar. Eu li que a partir do 3º dia de vida, os bebês já respondem ao estímulo da fome, então não há necessidade de acordar eles para mamarem. Tem gente que fala que dá hipoglicemia, que não pode ficar muito tempo sem mamar, mas eu já tinha lido que a partir do 3º dia de vida, eles já respondem ao estímulo da fome. Então se ele tiver fome, ele vai acordar para mamar, e foi isso que eu fiz. Eu não acordei ela para mamar de madrugada porque eu não queria dar esse costume para ela. Então a média de sono dela a partir da 2ª semana foi de 5, 6 horas de sono. Ela já começou a dormir à noite bastante mesmo, e eu não acordava ela para mamar, o que foi ótimo, porque desde o comecinho ela já começou a dormir bastante durante a noite. Ela não tinha essa necessidade assim à noite de mamar de 3 em 3 horas. Se ela acordasse, eu dava o mamar. Teve algumas vezes que ela acordou sim de 3 em 3 horas, mas a média, assim, na maioria dos dias ela dormia de 5, 6 horas de sono, o que foi ótimo pra gente poder descansar. A troca de fralda sempre foi uma novela, porque a gente ficava em dúvida se trocava antes de cada mamada ou se trocava depois de cada mamada. Porque se a gente trocasse antes, ela correria o risco de fazer cocô depois que ela mamasse, e a gente teria que trocar depois do mesmo jeito. Mas se a gente trocasse depois, ela acordava e não dormia mais, então a gente ficava na dúvida do que fazer. E aqui em casa o que funcionou melhor foi trocar as fraldas antes de cada mamada, porque ela não fazia cocô imediatamente depois que ela mamava. Eu sei que tem bebês que já mama e já faz cocô, mas com ela não era bem assim. Ela mamava e demorava ainda um tempinho para fazer cocô, então a gente foi observando isso durante o tempo, e a gente achou melhor trocar então antes de mamar, para ela poder dormir melhor e não acordar quando a gente fosse trocar a fraldinha dela. A gente trocava bastante fralda aí no começo, mais ou menos umas 10 fraldas por dia, porque era bastante xixi, bastante cocô, então a gente trocava a todo momento para ela não ficar assada. Nesse primeiro mês a Melissa usou tanto as fraldas quanto as roupinhas no tamanho RN e P. Na maioria das vezes no tamanho RN, porque ela nasceu bem pequenininha. A Melissa teve icterícia na maternidade, então a gente teve que ficar um dia a mais internado na maternidade para dar o banho de luz nela. Mas aí depois a gente retornou no hospital com 3 dias depois que a gente já estava em casa. Refez o exame e já estava tudo bem, então foi uma icterícia normal, fisiológica mesmo. E com 10 dias de vida caiu o coto umbilical dela, e eu confesso pra vocês que quem limpava mais o coto dela era o Douglas, porque eu tinha um pouquinho de aflição. E com 15 dias de vida a gente fez o ensaio newborn da Melissa. Eu já fiz um vídeo com o making off dessas fotos, eu vou deixar o link aqui no box de informações pra quem ainda não viu. Ficou uma fofura. E ela fez com 15 dias de vida. A Melissa nunca foi chegada em chupeta, a gente ofereceu na maternidade pra ela e ela não pegava. A gente ficou o mês inteiro insistindo pra ela pegar, porque a gente queria que ela pegasse pra ela não ficar o tempo todo no peito, mas não teve jeito. Com mais ou menos 25 dias ela pegou a chupeta um pouquinho, mas só com muita insistência. Ela não é chegada na chupeta até hoje. A principal conquista da Melissa nesse primeiro mês foi focar a gente com o olhar, porque no começo ela não olhava pra nada, ela ficava olhando, o olhar dela ficava perdido, acho que ela não enxergava direito ainda. Então no finalzinho do primeiro mês ela começou a olhar pra gente, a gente começou a perceber que ela estava olhando pro nosso rosto, então foi a maior conquista assim que eu me lembro que ela teve nesse primeiro mês. Pra mim esse primeiro mês dela foi muito desafiador, foi assim um mês muito intenso e muito difícil pra mim, pra eu me adaptar. É um mês total de adaptação pra gente, tanto pra gente quanto pro bebê, e pra mim foi super difícil mesmo, porque o bebê não interage, não te dá nenhuma resposta, não dá nenhum sorriso, então ele só dá trabalho, ele quer mamar de hora em hora, ele quer mamar a todo momento, ele chora bastante. O bom é que dorme bastante também. A Melissa até que dormia mais no primeiro mês. Como eu falei pra vocês, ela não era também aquele bebê que dormia o tempo inteiro, só na primeira semana de vida. Mas ela dormia mais do que ela dorme hoje.
Mas mesmo assim foi um mês bem difícil, bem desafiador, porque o bebê chora e você não sabe o que é, você ainda não conhece seu filho, você ainda não tá adaptado. Então foi um mês bem difícil pra mim. Eu ainda vou fazer um vídeo contando pra vocês, porque eu tive aquela depressão pós-parto, aquele baby blues do começo. Então foi bem difícil, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso pra vocês. Eu ainda não falei nada disso com vocês, mas eu tive sim. Então pra mim o primeiro mês foi bem desafiador e muito difícil mesmo. Então é isso, meninas, esse foi o primeiro diário do bebê da Melissa, falando como que foi o primeiro mês dela. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like para me ajudar na divulgação e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, meninas!